Bom, nesse vídeo aqui, estou aqui em ativos OTC e eu vou fazer um backtest aqui baseado na estratégia que eu peguei lá da Berman Investimentos, né, do Leonardo Bermudes, que eu já levei para o Forex e está dando muito certo no Forex. E aí eu estava usando nas opções binárias. E agora a gente vai aqui em OTC para ver se ela iria funcionar também em OTC. Então, deixa eu posicionar aqui a partir das 7 horas. Deixa eu colocar certinho aqui. Beleza. Vou colocar aqui. Então, por exemplo, a partir das 7 horas, 7 horas, se a gente começasse, certo? A operar 7 horas, a gente ia ver essa linha média móvel aqui, tendência de baixa. A gente ia começar as operações 7 horas. E a partir daqui, deixa eu até marcar aqui. A gente vai começar a partir daqui. Daqui para frente. E aí a gente iria até aqui. Beleza? Nessa faixa. Então nessa faixa, aqui a gente pegaria uma queda. Certo? Então aí baseado na estratégia, a gente daria entrada quando tocasse a linha de cima da banda de Bollinger. Só que aqui ele acaba a queda nessa parte do gráfico aqui, ele deixa de ser uma queda, ele passa a ser uma alta, ó, levemente para cima. Então nesse momento aqui a gente não daria entrada para baixo, que visualmente a gente perderia. Aqui levemente para cima, como você deixa eu colocar uma linha horizontal bem aqui. Deixa eu deletar essa aqui. Uma linha horizontal aqui. Ou seja, tendência de alta aqui. Pegou a tendência de alta, tanto é que ainda está um pouco tendência de alta. Então, a gente teria que dar entrada para cima e somente se a vela tocar na linha inferior. No caso aqui, por exemplo, a gente não daria entrada, porque certamente a gente perderia, né? O gráfico ele está saindo fora da linha da banda de Bollinger. Então, quando o gráfico fechou aqui embaixo, abriu fora da banda de Bollinger, a gente não dá entrada. A gente tem que esperar o gráfico voltar para dentro da linha de Bollinger. Então aqui, nesse ponto, a gente faria a entrada. Nessa vela aqui, que é a vela das 11h55. A gente daria uma entrada aqui. E aí a gente teria uma vitória, né? Uma entrada para cima daria uma vitória aqui. Aqui daria outra vitória, duas vitórias, né? Entraria para cima.
né? Por quê? Porque ele fez uma sombra aqui, ó. Então ele chegou aqui embaixo, a gente daria entrada para cima e ele retraiu, ele fechou com a sombra. Então seria 2 vitórias aqui. Então, das 7 horas até agora, a gente teria feito 2 vitórias. Vamos aqui nesse outro gráfico. Esse outro gráfico aqui a partir das 7 horas também. A partir daqui. Tendência de baixa, né? Vamos pôr uma linha horizontal aqui. Olha lá, tendência de baixa, ou seja, está descendo abaixo da nossa linha horizontal, tendência de baixa. Então a gente faria a entrada de abaixo, né? Vamos operar somente para baixo e somente se tocar a linha superior da banda de Bollinger. Então, por exemplo, aqui, ó, às 7h15 a gente daria uma entrada aqui para baixo e a gente perderia uma derrota, primeira derrota. Aqui a gente daria a entrada para baixo, seria 2 derrotas. Aqui daria entrada para baixo novamente, 2 derrotas, uma vitória. Vamos ver aqui. A gente daria entrada, né? Não, peraí. Deixa eu verificar certinho. Aqui a gente daria entrada e seria derrota aqui. Aqui provavelmente vitória. Porque ele começou aqui embaixo, certo? Então aqui no fechamento ele fechou aqui em cima nos 5 minutos. A gente teria dado a entrada aqui, provavelmente seria uma vitória, porque quando ele nasceu aqui ele desceu. Então aqui seria vitória, uma derrota e uma vitória, né? Certamente seria uma vitória aqui. Uma derrota, uma vitória. Aqui a gente daria entrada também, seria vitória, né? Porque aqui é vela de 5 minutos. Então ele estaria aqui em cima, fechou aqui em cima depois de 5 minutos. Então provavelmente quando ele chegou aqui em cima, com certeza já tinha mais de 2 minutos de vela já. A gente fecharia aqui ele em cima. Aqui ele nasceu vermelho, então seria vitória. Então 2 vitórias e uma derrota. Aqui ele não chegou a encostar, então a gente não daria entrada. Aqui a gente daria outra entrada para cima, para baixo, né? E seria certamente uma vitória aqui também, porque aqui fechou vermelho. Então 3 vitórias e uma derrota. 4 vitórias, uma derrota aqui, que ele chegou a encostar. Aqui 5 vitórias e uma derrota, que aqui ele praticamente encostou. A gente daria a entrada aqui também. Então 5 vitórias, uma derrota. Vamos calcular então. Eu gosto de calcular, gosto de ficar fazendo cálculo. Bom, vamos supor que hoje passou o dia todo a 80% o rendimento, né? Mas vamos supor que na hora que você operou estava 70%. Então você, por exemplo, faria entradas de R$10, vamos colocar assim, se você tem uma banca baixa. Então, a entradas de R$10 vai te render R$7, né? 70%, R$7. E cada vez que você erra, você perde 10. Então, 5 vitórias
Deixa eu jogar a calculadora aí. Tá aqui. 5 vitórias, né? R$ 35 e uma derrota. Então você faturaria aí R$ 25. Por exemplo, se sua banca é de R$ 100, 1% é 1, você faturaria aí 25% da sua banca, né? Em apenas um dia. Você faria aí 25% da sua banca, né? Jogando a R$ 10, você estaria jogando 10% da sua banca. Ou seja, uma banca de R$ 500, você faturaria R$ 125. Então você aplicando aí 10% da sua banca. Vamos ver outro gráfico aqui. Desde as 7 horas, cadê? Aqui. A partir das 7. A partir das 7. A linha começa aqui em cima. Então a partir desse horário. Então a gente traça a linha horizontal ali. E você vê que ele ficou bem consolidado aqui. Então aqui também não deu nenhuma oportunidade. Então na consolidação a gente não opera. Aqui a partir desse horário, bem aqui, vou colocar aqui bem aqui, ele começa a abrir para baixo, mostrando uma tendência maior. Então seria o que? Meio-dia 25. Tendência para baixo, a gente opera abaixo, né, se tocar a linha de cima. No caso aqui nenhuma vez tocou, então a gente não operaria nesse gráfico. Vamos verificar nesse outro gráfico. A partir das 7 horas. Marcar aqui. Aqui tendência clara de baixa. Vou traçar uma linha horizontal aqui. Ou seja, tendência clara de baixa, né, que a gente marcou lá em cima. A gente operaria somente abaixo e se tocar a linha de cima da banda de Bollinger. Então aqui no caso ele tocou, seria uma derrota, duas derrotas, uma vitória, duas derrotas, 3 derrotas, uma vitória, 2 vitórias, 3 derrotas, 3 vitórias, 3 derrotas aqui nessa vela, 3 vitórias, 3 derrotas, ou seja, nesse gráfico a gente teria prejuízo, né? Mas aí tem ainda muito tempo, né, para frente. Então 3 vitórias, 3 derrotas, aplicando R$ 10, né, a 77%. Então 3 vitórias daria aqui, deixa eu voltar, 3 vezes 7, 70, menos 30. A gente teria perca aí de R$ 6,90. Né? Mas aí vamos revisar aqui. Aqui teria uma derrota. Aqui a vela nasceu fora
da banda de Bollinger. Então a gente não opera. Então seria uma derrota. Aqui a gente daria para baixo, seria uma vitória. Então uma vitória, uma derrota. Aqui ele fechou acima, certo? A gente não operaria. Não operaria, né? Uma vitória, uma derrota, uma vitória, duas derrotas. Aqui daria duas vitórias, duas derrotas. Aqui daria 3 vitórias, 2 derrotas. Então aí vamos recalcular aqui. 3 vitórias, 2 derrotas. Teria um lucro aí de R$ 3,10. Então é só analisar a estratégia, né? A vela nasceu fora da banda de Bollinger, né? Na anterior você deu derrota, ou se você tivesse perdido essa oportunidade, aqui você não operaria, porque ela nasceu fora da banda de Bollinger. Quando nascer fora da banda de Bollinger, você não opera. Ela tem que nascer dentro da banda de Bollinger, certo? E vou passar novamente aqui os indicadores. Banda de Bollinger, período 20, desvio 2.5. Aí as cores você escolhe. E média móvel do tipo SSMA, período 100. Aí a cor você escolhe. A média móvel ela vai te mostrar a tendência, né? Aqui tendência de baixa. Então você vai operar somente abaixo, né? Somente put. E você vai dar o put somente se a vela tocar a banda de Bollinger superior. Então ela tocou, você dá a entrada, no caso aqui você perderia. Na próxima você não operaria porque ela nasceu fora da banda de Bollinger, então você não opera. Aqui ela nasceu provavelmente fora também da banda de Bollinger. Você não operaria. Nem aqui, ela fechou abaixo. Aqui você talvez operaria, daria abaixo, teria ganho aqui. Aqui você teria ganho também. Então aqui você teria uma perda, aqui não opera. Aqui, como ela nasceu acima e desceu, você também não opera. Aqui você não opera e aqui também não. Então depende muito da sua análise na hora, né? Então mostrei aqui que a estratégia também funciona em OTC, né? Dá para aplicar ela também em OTC. E eu levei ela, estou usando ela também no Forex, né? Forex daqui ainda tem 36 minutos para iniciar, né? Vai iniciar às 5 horas. E aí provavelmente eu vou fazer mais um vídeo hoje sobre Forex, né? Aplicando aí no Forex. As digitais eu estava testando esses dias e não está disponível ainda. De novo, né? Testei na sexta só um pouquinho. Mas é isso aí então.